E é aqui que a maioria erra e acaba perdendo o controle na hora de operar. Pois é, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, segundo da nossa série, então, Vida de Trader, mostrando como é a minha semana, o meu operacional e todo o processo, o meu raciocínio. Já é a segunda semana do ano, por enquanto, sem clicar, semana passada, sem fazer nenhuma operação, e essa a gente está no dia 13 já, terça-feira, gravando então para mostrar para vocês como está o meu racional até aqui agora, o que aconteceu ontem e o que eu estou esperando para esses próximos dias. Peço desculpas por estar gravando hoje na terça, a ideia era gravar antes, mas eu ainda estou bem gripado, estou ruim da gripe. Não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa hoje também por conta disso, mas a ideia é passar para vocês qual que é o racional e mostrar porque tem muita gente que erra nesse ponto. Falta de paciência, não tem o psicológico de fato preparado para aguentar os momentos como esse, que é quando não tem a operação no mercado, quando você tem teu plano de trade definido e está esperando algo acontecer alinhado com esse plano, mas a ansiedade, aquela vontade de operar, a necessidade de fazer dinheiro que muitas pessoas colocam no mercado, aquela obrigação, acaba te matando. E aqui a ideia é justamente mostrar isso para vocês, o contrário, como vocês têm que reagir nesse caso. Então, bora para cima. O que a gente tem para essa semana? Basicamente alguns pares da semana passada, mais uns especialmente melhores nessa semana. Por isso que eu gosto de abrir o mercado e dar uma olhada no que tem de operação ao longo do final de semana, o que a gente teve na semana passada e o que está mostrando para essa. Esse aqui, especialmente, eu gostaria muito que desse certo, porque está mostrando muito alinhamento dentro do meu operacional. E o que o NZD tem de tão especial nesse momento? Basicamente uma área de interesse muito forte e respeitada. A gente já viu ele trazer reações anteriormente mais de 3 vezes. Mesma coisa a gente vai encontrar lá no diário, uma região onde ele mostrou reação recentemente, em outros momentos, e formou um padrão gráfico que eu adoro ver, adoro enxergar e visualizar no gráfico, porque sempre mostra a reversão. E quando o mercado faz esse reteste aqui na linha de pescoço, ou seja, nesse suporte que ele criou anteriormente, meu amigo, muita coisa indica que ele vai fazer esse movimento de baixa. Infelizmente ontem, segunda-feira, vela forte de positiva para o lado do dólar neozelandês, o dólar americano deu uma desvalorizada forte ontem, mas já começou a corrigir e perder força, ou seja, muito provavelmente ele pode fazer isso daqui, e é o que eu espero. Hoje é terça-feira, se ele começa a perder força, é provável que também na quarta ele faça, a gente consiga já pegar a operação aqui mesmo, ou, em último dos casos, na quinta. Para quem não viu o último vídeo, recomendo onde eu expliquei um pouquinho mais dos horários e as datas certas para você conseguir operar e aproveitar ao máximo o mercado. Então, de forma simples, o que a gente precisa? Uma confirmação de rejeição, porque o mercado está em uma região importante, média móvel do diário passando por aqui. A gente vai querer ver, claro, que lá no 4 horas ele comece a perder força e nos indicar sinal de entrada aqui dentro. Vamos esperar, tomara que faça. Estou bem ansioso para fazer a primeira operação na nossa conta. A gente vai rolar juntos aqui nosso teste, nosso teste então de 25k, para ver se a gente passa juntos e eu mostro esse processo ao vivo para vocês. O SDCAD, o segundo par que a gente tem como opção, falta um pouquinho mais para ele precisa vir retestar essa região do diário. Mesmo processo, vocês vão se acostumando, área de interesse forte retestadas outras vezes, a gente espera que ele faça o mesmo movimento, a gente só precisa que ele venha e mostre a confirmação. Ainda não chegou na área de interesse, podem ver que tem esse alarmezinho aqui em laranja, então estou aguardando ele vir aqui e mostrar força aqui dentro. A hora que ele fizer isso, a gente vai esperar a mesma entrada. Pessoal, vejam que o padrão é sempre o mesmo, rompimento, reteste, entrada. A mesma coisa aqui, rompeu, eu quero reteste, entrada. Nesse caso ele voltou um pouco acima da área de interesse, não necessariamente ela tem que ser desse tamanho aqui, mas é só um reflexo para que vocês possam entender. O que a gente quer é que ele venha de novo aqui retestar para a gente entrar. E qual que é o último par que eu estou realmente focado nesse momento, que ainda pode dar operação, é o GBP-CHF, porque o que ele fez? Tentou romper essa área de interesse aqui até o momento, não conseguiu, mas o que mostra que ela é forte. Quando ele fizer esse movimento, tudo indica que pode ser hoje, ele deve voltar para testar e a gente pega a mesma entrada. O padrão, quebra da área de interesse, quebra da estrutura e reteste, é o que a gente sempre faz, a gente quer pegar naquele movimento de escadinha, para quem viu o vídeo anterior, eu quero comprar aqui, para pegar esse movimento, e o mesmo vale para as vendas. Eu quero pegar nesse reteste aqui para pegar esse movimento. É onde o mercado vai trazer as maiores seguranças e o maior retorno. Então já fica o reforço da dica para vocês. Infelizmente o GBP-CAD já foi, olha que movimento lindo, mas essa vela aqui na sexta-feira, eu não opero na sexta-feira, não quero ficar posicionado durante o final de semana, faz parte. E aí entra de novo o problema de muitas pessoas, ansiedade, a necessidade de fazer dinheiro no mercado o quanto antes.
Eu não preciso disso, já tenho 6 anos de experiência, entendo como o mercado funciona, sei que essa aqui passou, não tem problema, no meu plano de trade diz para eu não clicar na sexta-feira, e eu só estou seguindo regras. Então, se você tem dificuldade, aprende que o mercado é apenas sobre seguir regras, nada mais. Não é sobre fazer dinheiro, não é sobre ser o cara mais esperto, ligeiro, que entende tudo de mercado. É só sobre ter um operacional validado e seguir as regras dele. E agora, para a gente fechar no USDCHF, o que a gente estava vendo aqui também? Mesmo esquema, pessoal. Rompeu a área de interesse, eu quero que ele volte para testar e pegar esse movimento de alta. Só que, infelizmente, ele rompeu. Furou a área de interesse. Pode ser que ele faça movimento ainda? Pode ser. Mas como ele não validou a área como era esperado, nesse caso a gente deixa ele um pouco de lado e foca nos principais, até porque tem operação com ainda mais confluências, ainda mais confirmadas que eu comentei antes. Então, o foco dessa semana são esses pares, que a gente espera agora são as confirmações aqui dentro, principalmente no NZD USD, que está mostrando bastante confluência para a gente poder operar. Beleza, pessoal? Volto assim que a gente tiver novidades. Ai, turma, deu errado, deu ruim. Tomamos um loss na operação do NZD-USD. Pois é, hoje é sexta-feira, passei os últimos dias aí ainda ruim da gripe, hoje estou um pouco melhor, graças a Deus. Não estou gravando no meu escritório, então peço desculpas se mudou um pouquinho aqui o formato do vídeo, talvez o áudio tenha modificado um pouco, mas eu vim trazer o racional para vocês para a gente fechar essa semana, ver o que de fato aconteceu, eventualmente analisar essa operação que acabou dando errado do NZD, que era a principal que a gente estava esperando, aconteceu, eu vim fechar a semana aqui. Hoje é, como eu comentei ainda, sexta-feira, então peço desculpas aí por não ter gravado todos os outros dias, mas realmente estava bem mal da gripe. Infelizmente tem aquela gripe chata que não passa nunca, fiquei sem voz também esses dias, então dificultou o processo. Mas voltando então, pelo menos para a gente poder fechar essa semana aqui, segunda semana de janeiro, segunda semana de 2026, e o que aconteceu, como é que foi o resultado dessa operação, por que ela deu errado. Necessariamente nada muito em específico, mas vou mostrar para vocês qual era o racional. Então, voltando desde o início ali para a gente recapitular, aquela operação básica, simples e bonita, onde a gente tinha todo um racional para fazer esse movimento de venda, já que o diário vinha invertido recentemente para baixo e formado aqui, que a gente chama ali de head and shoulders, ou ombro, cabeça e ombro, aquele padrão perfeito. O que a gente aguardava então, que a gente parei ainda na segunda-feira quando eu gravei para vocês, na terça na verdade, foi a confirmação de uma rejeição aqui dentro para a gente poder pegar a venda, que foi justamente o que aconteceu aqui ainda na quarta-feira. Tá? Quarta-feira, pré-notícia, pré-PPI nos Estados Unidos, ou seja, dados em relação a dados à parte da inflação americana, tá? E o que eu aguardei então? Aquele movimento clássico que a gente falou, rompimento e volta para retestar a mesma região com as confirmações ideais para fazer a entrada. Nessa rejeição aqui do 1 hora, vamos pegar ali certinho para poder mostrar para vocês. Nessa rejeição aqui do 1 hora, eu fiz a minha operação depois de ter visto justamente a inversão de fluxo, tá? O movimento vinha para alta, quando a gente perde esse fundo aqui também no 30 minutos, a gente tem essa virada aqui, o engolfo do H1 já tinha acontecido aqui atrás, mas aqui é a mesma coisa, então as velas confirmando a operação para a gente poder pegar uma venda, o mercado já indicando que a gente estava até criando aqui, ó, um novo ombro, cabeça e ombro, seria até razoável esperar que ele fosse retestar esse movimento. Se eu não me engano, nos 30 minutos eu vi o mesmo movimento acontecendo, ó, deixei marcadinho aqui para a gente ver o que era esperado que ele fizesse, é aquilo, né? O mercado trabalha com probabilidades, eu já vi esse padrão acontecer milhares de vezes, então o esperado é que ele fizesse o mesmo agora. O mercado não é obrigado a concordar com a gente, mas se está no meu plano de trade, se está dentro do que eu esperava, é justamente o movimento que eu esperei a semana inteira, inclusive desde a semana passada, por que eu não vou fazer a operação? De novo, o mercado não é obrigado a concordar comigo, nem contigo, nem com ninguém, mas a gente é obrigado a seguir nosso plano. Se o nosso plano disse, está aqui uma entrada de alta probabilidade, tu não pode recusar, refutar, dizer que não, ficar em dúvida. Não, tu vai lá e simplesmente aperta o botão e faz a operação. Se vai dar take ou loss, a gente não tem controle nenhum. O que aconteceu aqui então, a expectativa é, depois que ele fez a inversão de fluxo, inclusive nos 30, era justamente ele fazer esse movimento de baixa, até deixei desenhado aqui essa volta, reteste, e esperava que essas velas aqui já fossem fechar de força para baixo. Não foi o que aconteceu, o mercado ainda fez essa enrolação aqui do meio, ficou fazendo esse movimento lateral, mas aqui, se eu não me engano, ó, 10h30 da manhã, por volta desse horário, tinha notícia no mercado. Tá? A minha operação foi aberta às 8h30, tá? Após essa vela aqui fechar e romper esse movimento, já esperava que ele fosse fazer esse reteste, então 8h30 eu abri minha operação por aqui para esperar o movimento de baixa. Aconteceu o que eu queria? Infelizmente não, até usar um replayzinho aqui para a gente poder deixar claro.
Então eu já estava nessa operação, só esperava que o mercado fosse continuar esse reteste aqui da região. Fiz errado. Só quero tirar esse desenho aqui. Pronto. Então, esperava que o movimento fosse justamente esse. O meu posicionamento foi, então, o mercado já está me entregando as rejeições de baixa, inverteu o fluxo, está entregando as confirmações que eu preciso naquela área. Posicionei aqui, o meu stop é acima, então uma margem de erro, pelo menos para o mercado poder respirar, no mínimo 5 pips, para caso ele for ali só fazer, às vezes, uma captura de liquidez, ou tem alguma questão de spread, notícias 10h30, eu podia esperar que ele pudesse fazer algum movimento mais brusco aqui dentro, para depois voltar a cair, então a margem foi essa. Só que mesmo assim, o mercado ainda foi lá me buscar, fez ainda outros movimentos confusos, depois ficou tentando fazer aquele movimento, vai lá e me tira. Depois fica aqui dentro mais algum tempo, tentando criar movimentação, seja para um lado, seja para o outro. E aí, ao longo dos próximos dias, ele vai lá e limpa a região, acaba não respeitando o movimento. Tenho que reclamar algo nesse movimento? De forma geral, não. O meu stop até poderia ser um pouquinho mais aqui em cima, um pouco mais controlado, diminuir um pouco o risco retorno, mas também a gente está fazendo uma parte da série que a gente quer, justamente passar em uma prova, aqui, fazer o teste de uma conta para vocês, ver como funciona, como é o processo. Então também entendi que fazia sentido ter um pouquinho mais agressivo nessa operação, ou seja, o meu stop estava um pouquinho mais abaixo do que normalmente eu faria. Podem ver até que o desenho da semana é esse aqui, ó, um stop acima da média móvel ou até acima da área de interesse como um todo, tá? Para a gente poder buscar aí no mínimo um 2R. Nesse caso aqui, eu fui mais agressivo, estava buscando aí pelo menos uns 3 a 4R nessa operação, até porque tudo me indicava, era uma operação que tinha muitos fatores favoráveis a essa operação de fato, mas acontece, mesmo se eu tivesse colocado o stop aqui, vocês vejam que teria sido rejeitado. Ainda não está invalidando esse movimento, nem nada do tipo assim, se a gente for ver pelo diário, dependendo do que ele for fazer. Nesse caso aqui, se ele mostrar mais uma rejeição, semana que vem, provavelmente vou estar esperando ainda o movimento para cá, porque o racional segue o mesmo, né? Fez um movimento em inversão de baixa, a gente tem uma área de interesse forte aqui, principalmente por conta do Head and Shoulders, que ainda está nesse movimento, que é o normal. Ele romper e voltar para testar, ele ainda está no reteste, então pode ser que a gente tenha esse movimento se confirmando nas próximas semanas, tá? Querendo ou não, o dólar está bem confuso por conta das últimas notícias. Além disso, de forma geral, acabei me posicionando errado nessa operação, o mercado não concordou de fato com a minha operação naquele momento, talvez só tenha entrado no momento errado. Vamos ver se isso vai se mostrar de fato nos próximos dias, no caso, como hoje é sexta, fica para semana que vem. Podem ver até como está a vela do semanal aqui. Deixar ela carregar para a gente poder ver. No geral, ela está fazendo uma rejeição, tem um pavio de rejeição no movimento, mas ainda não é a confirmação de que ele vai rejeitar e fazer o movimento de baixo que a gente esperava de fato. No STK, de outra operação que a gente também acompanhou durante a semana, ele fez basicamente o que eu comentei, veio retestar essa região, mas as confirmações não foram tão claras, tá? Precisava de fato de uma vela de rejeição, confirmações ali no LTF, coisa que não aconteceu, tá? Embora essa vela de 4 horas tenha até rejeitado a região, ainda assim não era uma confirmação ideal. Depois dessa vela a gente teve força, mas para fazer uma posição aqui já ficaria muito caro, então o STK eu já nem olhei com tanto amor assim, até por conta do NZD, que estava mais interessante, de forma geral. GBP-CHF, esse cara aqui entregou o movimento e retornou, fez um movimento bem interessante durante a semana, mas de forma geral depois também bastante notícia, movimentou bastante, ficou bem volátil, mas a entrega da operação basicamente foi o que eu falei para vocês, lembrem? O movimento fez, rompeu a área de interesse quando ele faz esse candle positivo, ele volta para testar e faz um movimento de alta, exatamente o que está desenhado aqui. Ele não fechou lá em cima, mas ele entregou, se fosse esperar aí pelo menos um 2R, podia pegar fácil essa operação aqui, até deixei ela desenhada e marcada, porque aqui numa hora a gente vai ter a confirmação, só mostrando para vocês antes no 4 horas, ele vem, faz o reteste, stop abaixo da área de interesse, alvo 1 para 2, no mínimo, e ele vai lá e pagou exatamente até mais que isso, ó, pagou 2, quase 3R, na máxima, quase 3R, então foi um movimento perfeito, bonito, lindo, mas de novo, eu estava olhando para o NZD USD, para mim tinha mais confirmações, eu queria até ter visto aqui no diário, deixa eu voltar antes da confirmação ali no H1, essa vela fechar positivo, com força, corpo aqui para cima, ela deixou ainda um pavio, então isso que ainda não traz uma margem de interpretação que não é a confirmação ideal, então tendo operações melhores eu esperei para ver justamente a do NZD, deixa eu até voltar aqui com o replay para vocês, olha lá. Movimento forte, aqui no H1 a gente vai ter a vela de confirmação, quando a gente tem esse engolfo bonito aqui, ó, o mercado vindo, faz o rompimento, volta para retestar o que a gente espera, confirmação. Cadê a confirmação de força? Tá aqui, ó. Tem um engolfo, tem justamente um Morningstar, dizendo pra gente, ó, na vela dessas 3 velas, força de baixa, perde força, força de alta. O que tu vai fazer? Operar, entrar depois, entradinha aqui na próxima vela, depois que fecha,
o corpo dessa vela de H1, depois que a vela de fato fecha, a gente aperta o botão e faz o movimento. Tá lá, quase 3R. Não peguei essa operação como eu comentei para vocês, estava olhando para do NZD com mais carinho, era a que eu mais esperava nesse momento, mas faz parte, tá aí, o racional tá entregue, essa é a visão. Claro que a gente tem que entender qual que é a operação que faz mais sentido, qual que tu sente mais confortável. De forma geral, eu não executo várias operações na semana, são normalmente uma ou duas para quem está começando a acompanhar agora. Então, esse foi o racional também do GBP-CHF, que foi bonito, hein? Fez a operação perfeita, depois reverteu, mas fosse considerar o take, já estava mais do que pago. E pra gente fechar, outros pares que eu também acompanhei essa semana, dei uma olhada para ver se fazia um sentido, estavam na minha lista de observação, foi o GBP-CAD, mas infelizmente essa vela de entrada aqui em janeiro, ó, dia 9, foi na sexta-feira da semana passada, então essa semana já estava indicando que esse movimento ia ser continuado, né? Não foi durante o começo dessa semana, se fosse durante o comecinho dela, seria perfeito. Vela de força, mostrando a confirmação, provavelmente seria uma entrada a partir daqui, ó, nessa vela de retorno, no pullback. Deixa eu só botar certinho. Esse stop não poderia ficar aqui embaixo da área de interesse, então a gente pegaria um stop muito grande, seria justamente abaixo desse último fundo, um espaço aqui de margem para poder respirar e pegar aí uns 2R pelo menos, vamos ver se chegou a pagar nesse caso. Não chegou, voltou, mas era um dos pares que eu estava de olho. Em princípio, tá fazendo o movimento correto, não com a força esperada, mas também era um que eu estava de olho e já sabia que provavelmente ele já teria andado, porque a confirmação veio lá na sexta-feira. E por último, o SDCHF, era outro também que a gente acompanhou, dei uma olhadinha por aqui para ver se fazia sentido alguma operação nele. Tinha um racional por base no começo da semana, mas infelizmente ele violou a área de interesse com o fechamento do diário, veio para baixo, agora voltou a fazer o rompimento acima. Até poderia esperar alguma coisa aqui dentro, mas para essa semana já foi, então é isso, pessoal. Para confirmar para vocês, infelizmente, o NZD a gente foi estopado, então para vocês entenderem também a porcentagem que eu usei nessa operação aqui, eu sempre uso gerenciamento de 2%, tá? Para fazer passar nas provas como um todo, eu gosto de ser um pouquinho mais agressivo desde o começo, então nesse caso aqui foram 2% para trás na conta, a gente está aí mais ou menos $500 para trás. Faz parte, não tem muito do reclamar, a operacional estava aqui, a estratégia é essa, o meu plano de trade já acionou, eu faço a operação. Essa semana foi loss, na próxima pode ser take, eu não fico aqui me lamentando ou tentando buscar nenhum tipo de justificativa, porque quem faz isso é quem não aguenta o mercado, e quem não aguenta o mercado uma hora sai dele. E no final, esse jogo de probabilidades, quem mais tiver resiliência e seguir o seu plano de trade, no final consegue prosperar. Porque não é sobre acertar essa operação hoje, ou a de ontem, ou etc. O que muda de fato é você se manter vivo. Porque no longo prazo, uma série estatística de operações longa, não uma, duas, não 20, mais de 100 operações, você vai olhar para trás e vai ver que o seu plano de trade é lucrativo, que faz sentido, o teu risco-retorno está sendo mantido e o resultado vai estar aí. Então beleza, pessoal? Peço desculpas por não ter gravado a semana toda, podem ver que eu ainda estou um pouquinho fanho para falar, desde a semana passada, mas essa gripe vai ter que passar logo porque eu não aguento mais, até para poder gravar mais para vocês com frequência. Beleza, pessoal? Peço então de novo aquela moral para poder ajudar a série a prosperar também. Deixem seu like e se inscrevam no canal caso vocês queiram acompanhar esses vídeos e os próximos que vão sair. E no meu Instagram eu tô postando um pouco mais do meu dia a dia, da minha rotina. Então se vocês quiserem participar um pouco mais por lá, acompanhem. Mostrei eu correndo esses dias, tomando loss também, infelizmente. Mas tá aí para mostrar as transparências para vocês. É um pouco mais dinâmico e fácil também. Convido para poder participarem por lá. Beleza, pessoal? Desejo para vocês uma ótima semana e até o próximo vídeo.